As pessoas, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos entrando aí no livro de Êxodo. Hoje, dia 21, dia 21, Êxodo do capítulo 1 ao 3 e Mateus, capítulo 14, do 1 ao 21. Aqui no livro de Êxodo, iniciando ele, nós vamos falar aí sobre basicamente a saída do povo do Egito, né? Como que Deus trabalhou aí para poder libertar o povo desse período de escravidão. A gente vai falar também sobre os 10 mandamentos, né? Vai entrar aí um outro personagem, Moisés, e ele vai ser muito importante para essa passagem do povo e os demais livros aí à frente, Levítico, Deuteronômio. E a gente vai ver também como que é um pouco diferente a questão da adoração a Deus comparado ao tempo de hoje, né? Um pouco diferente, para não falar bastante, porque a gente tinha os sacrifícios de animais que Deus recebia como adoração aí, e hoje um pouquinho diferente. Então vamos iniciar aí hoje a nossa leitura, amém? Fecha aí os seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez contigo aqui, meditar na tua palavra e que o Senhor esteja conosco, nos dando a orientação necessária. Que o Eu Sou, que aparece agora em Êxodo, possa estar conosco em todos os momentos e circunstâncias, nesse dia de hoje, nesse momento de leitura. Amém. Amém? Então, Êxodo 1, basicamente começa a falar aí dos descendentes de Jacó, aqui no Egito. Vai dizer assim, são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Asser. Todas as pessoas, aí aqui temos 11 nomes, né? Só que aí a outra tribo é a tribo de Manassés, que é o filho de José. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. José faleceu e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então passou aquele período, aquelas pessoas morreram, né? O que a gente leu ontem sobre José, né? Então José já não é mais vivo. E aí a gente vai começar os descendentes aí, né? A continuidade aí, o povo de Israel, o povo hebreu, também conhecido como povo hebreu. Vai dizer assim, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então aqui, a gente vai ver que a nação do Egito, o povo de Israel, né, assim como Deus havia declarado ali a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José, eles realmente se tornaram muitos, né? Muitos, eles povoaram a ponto de o povo egípcio ele ficar com receio, ficar com medo dos descendentes aí de José. Numerosos, quando fala numerosos, né,
em homens mesmo, não em mulheres. A Bíblia conta mulheres, conta também, mas quando eles ficam com medo é porque o número de homens é muito alto, então eles têm medo de que eles se rebelem de alguma forma, né? E a gente lembra que eles habitavam na terra de Gósen, né? E aí agora a Bíblia começa a mencionar aí o Egito. E fala aí que apareceu também um faraó, que esse faraó não conhecia José. Então, faraó, não conhecendo José, também não conhecia o Deus de Israel. Então, lembra que faraó, assim que José interpretou o sonho, logo de cara, ele pegou e falou assim: onde a gente poderia encontrar uma pessoa com o Espírito de Deus como esse? Então ele conhecia, ele sabia quem era o Deus de Israel. Mas esse faraó aqui, não. Ele tinha somente medo. E medo aí é uma coisa que a gente, para lidar, é difícil, né? O medo, ou você fica acuado, ou você vai para cima das pessoas, né? Você vai tratar com opressão. E aí foi o que aconteceu com o faraó. O faraó viu que ele tinha que tomar uma iniciativa. Ele começou a oprimir os israelitas, né? Para que eles não viessem contra eles. E aí o verso 11 diz assim, ó: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Então, a ideia era oprimir eles, né? Quando ele fala cidade e celeiro, fala aí de um lugar que eles estocavam alimentos. Então, o que José implantou lá no início deu certo, né? Guardar os mantimentos, guardar os alimentos. Provavelmente algum lugar ali próximo, né, do rio Nilo, né? E aí, continuando, vai dizer assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, a ideia quando eles afligiam, era que eles ficassem cansados, né, de alguma maneira, esgotados. Mas fala que quanto mais eles afligiam, mais eles se multiplicavam. Então, não adianta tratar eles com tirania, né, com uma servidão excessiva. O negócio aqui era diferente. Quanto mais isso acontecia, né, mais eles aumentavam. O trabalho árduo no campo, nas construções, mas mesmo assim eles cresciam. Aí fala assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Então, era um processo de fabricar tijolos, só que esses tijolos, eles eram feitos de palha, né? Eles tinham que ser amassados com os pés, eles tinham que ser formados em formas, tinham que esperar ser secados, tinham que ser transportados depois. Então, um processo todo manual, né? Um processo que a gente fala que é o processo do oleiro, né? E aqui uma curiosidade da minha Bíblia, né? Ela registra que uma pessoa conseguia produzir 65 tijolos num dia. Então, para você ter ideia de como que o processo era artesanal e manual. Já hoje, né, nas olarias modernas, a gente consegue produzir 3.500 tijolos no dia. Então, é muita diferença, né? O processo realmente era todo manual. Então, o que o rei fez para poder controlar a natalidade? O verso 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai
Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então aí, bem falado, né? Não tem muito o que comentar, né? Basicamente, as parteiras aí desobedeceram o que Faraó tinha colocado, né? Que queria que as crianças fossem mortas, os meninos, né? Mas sendo propriamente dito. Mas as duas parteiras, Sifrá e Puá, pelo contrário, elas eram líderes também. Elas também temiam a Deus. Elas eram mulheres que obedeciam a Deus e não a Faraó. Então, ela simplesmente não concluiu a ordem de Faraó. E fala aí que elas deram essa desculpa, né? Ai, mas as mulheres lá, elas, quando chega lá, já nasceu, não tem nem o que fazer. Foi isso que elas responderam quando questionadas por Faraó, né? E a palavra fala que o povo continuou a aumentar ainda mais e ainda mais forte. E aí eles acabam tendo um ultimato aí de Faraó, que as crianças, né, deviam ser assassinadas, deviam ser mortas, deviam ser lançadas no rio Nilo, né? E aí chegamos ao fim do capítulo 1. A gente sabe que tudo está nas mãos de Deus, né? Nem com a opressão toda sofrida aí por Faraó, teve como parar o povo, né? Deus já havia prometido uma grande nação a Abraão lá no comecinho. E aqui a gente mostra, né, que ela realmente está crescendo, mesmo que aqui durante uma escravidão, né? Mas ela está crescendo de forma aí numerosa, improvável. E Deus continua fortalecendo a aliança com o povo, mesmo diante da dificuldade aqui, da crise, da opressão, da servidão. Então, capítulo de número 2 de Êxodo, a palavra vai dizer assim, ó. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Aqui, né, o nascimento de Moisés, que veio de uma família levita, o casamento de 2 descendentes de Levi, né? Fruto aí dessa união. Verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, cefaletou com betume e piche, e pondo ele, o menino, largou no carriçal à beira-rio. Então essa mulher deu à luz, o menino era bonito, ela escondeu o menino, e depois ela resolveu que ela ia desfazer daquele menino, né? Ela preferiu entregar ele à sorte do rio do que ela entregar ele a Faraó, visto que ele já tinha 3 meses, então já é uma criança grande, crescida. Imagina você manter uma criança de 3 meses sem fazer barulho. Crianças choram, crianças têm dor, têm cólica, né? Então uma hora elas iam dar um alarde, né? Aqui a gente não tem nem o nome da mãe nem do pai, né, de Moisés. A Bíblia não comenta, né? Mas lá na frente
gente vai ver que é Joquebede, né? Eu sei que cada música, Joquebede, Moisés não vai morrer. Enfim, seguimos aí. Capítulo de número 4. Vai dizer que ela separou, né, o menino e pôs ele num cesto. Esse cesto aí provavelmente foi trançado aí com juco, com papiro e piche, como ela falou, para impermeabilizar de alguma maneira, porque se você pôr uma cesta só feita trançada, essa cesta afunda. Então, essa cesta tinha que ser coberta aí com algo para poder impermeabilizar. E aí vai dizer, no 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, né? A irmã ali é Miriam, a filha de Faraó. Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, pagarei-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então a gente vai ver aí que Miriam vai acompanhar o menino pelo cesto até que ele chegue lá a filha de Faraó, que ao ver que o menino estava chorando, abre o cesto, fica com pena do menino. Rapidamente Miriam, esperta do jeito que era, avisa, como é costume lá, quer que eu arrumo aí uma pessoa para poder amamentar essa criança? E assim foi, né? A filha de Faraó, ela arruma uma ama de leite, né? Conhecido como ama de leite. Ela aprova a ideia aí de Miriam, que é a irmã dele, né? E a própria Joquebede, que privilégio, né? Teve o privilégio de criar o próprio filho, ainda recebeu um salário, hein? Deus abençoa aí até nessa questão. E já que eles eram escravos, né? Talvez a vida fosse mais difícil, mais árdua. Mas a filha de Faraó quis garantir, né? Que fosse criado aí da melhor maneira. E aí fala que o nome dele é Moisés, porque das águas o tirei. É o que significa o termo Moisés. Vamos lá. 11. Moisés mata um egípcio e foge. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu que os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só, aqui a gente vê que Moisés cresceu ali no Egito, foi educado no Egito, teve aí essa corte, cresceu aí com o rei, teve esse privilégio aí de crescer em família nobre, em família rica, vamos pôr assim, né? Mas provavelmente ele sabia da origem dele, porque aí o texto fala para nós, no verso 12, né? Que quando ele adulto, ele vê um homem sendo espancado,
E ele entendia que ele pertencia ao povo hebreu, porque fala que ele matou esse egípcio, né, esse agressor desse homem. A gente também não sabe como, o que ele estava fazendo com esse homem, né? Não identifica o que aconteceu. Só fala que ele o matou e o enterrou ali na areia, escondeu ele na areia. E realmente não mostra que não tinha ninguém, né? Naquele período. Aqui, provavelmente, Moisés já tinha aí uns 40 anos de idade, tá? Aí o verso 13 vai dizer assim: saiu no dia seguinte, e eis que os 2 homens estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Então, no dia seguinte, tinha 2 hebreus brigando, né? E descendentes dele, direto, né? E aí esses hebreus, quando Moisés vai questionar eles, por que vocês estão brigando? Que negócio é esse? Por que você está batendo numa pessoa que é da sua própria linhagem, que é do seu próprio povo? E aí ele levanta um questionamento ali para Moisés, né? Você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com ele, com o egípcio? Então, ao invés de ele ver como uma coisa boa a proteção de Moisés, eles se sentiram ameaçados. Ficaram com medo de serem mortos, porque eles põem no verso 14: pensas matar-me como mataste o egípcio? E aí naquele momento ali, a pouca aceitação que ele poderia ter do povo hebreu já foi jogada por água abaixo, né? Então, as nossas confusões são as nossas confusões aqui. A gente não quer de maneira nenhuma que você ajude a gente não aceita a sua liderança, né? Praticamente foi isso que aconteceu, né? Eles não aceitaram aí Moisés, visto que Moisés podia ser aí esses privilégios, eles não poderiam, talvez não enxergassem de maneira boa, né? E aí ele ficou com medo e ele fala, provavelmente já estão sabendo, tem mais gente sabendo e vou me mandar. Verso 15 vai dizer assim, ó: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Então chegou aos ouvidos de Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então ele foge, né? Ele pensou que ninguém não estava sabendo, mas aí algum egípcio ficou sabendo e contou para Faraó, né? E aquilo ali era um crime, era um assassinato. E a gente sabe que, por mais que ele fosse parente, Faraó, como uma figura ali de rei, ele tem que manter a ordem. A morte não pode ser punida. Uma pessoa que mata não pode ficar aí à mercê sem ter nenhuma punição, né? E aí, como no Antigo Testamento a gente vai ver mais pra frente, né? Não é a lei ainda que está vigorando, mas provavelmente era isso aí mesmo, olho por olho, dente por dente. Já nesse período, não sei, não está escrito, isso aqui são ideias da minha cabeça. E aí ele manda matar, e aí Moisés foge para Midian, né? Um local ali perto do Monte Sinai, ali perto do Horebe. E aí a palavra vai dizer ao 16: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheu os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então, um filme muito legal, infantil, que chama Moisés, Príncipe do Egito. Se você for ler, é muito interessante, ilustra bem esse período, né? Mostra aí
com um olhar infantil, mas dava para você entender muito bem até as 12 pragas lá, até o capítulo 10 de Êxodo, qual que a gente está lendo aqui. E aí o texto vai dizer que lá onde ele estava, lá na terra de Midian, lá é uma terra de nômades, né? Então, também aquele local tinha, as pessoas sobreviviam de ovelhas, né? Ovelhas, cabras, bodes, bezerros. Eles eram pastores. E aí, vai dizer que ele estava num poço, não sei o que ele estava fazendo no poço, a Bíblia não fala, mas pode ser que ele estava ali para beber água, né? E as filhas do sacerdote estavam lá. Midian é o nome do lugar, tá? E vai dizer que vêm outros pastores e empurram essas meninas de lá. Tiram, enxotam, a palavra usada é enxotam elas de lá. Expulsam. E aí Moisés defende essas meninas. Aí o verso 18 vai dizer assim, ó. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, então o pai era Reuel, este lhes perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas, por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho e quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então o Reuel, aí o pai das meninas, né? Como a gente viu lá no começo de Gênesis, era normal a hospitalidade entre as pessoas. Você ter viajantes que vêm de longe, então você querer abrigar, você querer dar de comer, ainda mais por ele ter feito uma boa ação. Deu de comer ao rebanho, e aí a palavra também fala o nome de Jetro, Reuel ou Jetro, né? O pai também se menciona como Jetro, o sogro, se você for ver. Mais à frente aí a gente vai ver no 3. O fato é que ele defendeu, provavelmente ele ainda estava vestido com alguma vestimenta egípcia, né, alguma roupa específica, que elas identificam ele como egípcio. E o pai, né, Reuel, ou Jetro, ele manda chamar aí Moisés e consente para que ele venha morar com ele. Com forma de agradecimento, ele entrega uma de suas filhas. Provavelmente todas eram meninas, porque fala que as filhas estavam ali pastoreando. Então, provavelmente ele não tinha filhos homens, porque não é que não podia ter pastoras. Pastoras no sentido de que ordenassem, cuidassem de ovelhas. Mas a palavra não menciona homem algum. Ele não deixaria duas meninas estarem ali se não fosse assim. Então, provavelmente ele só tinha filhas. Então, logo para garantir aí que tudo ia ficar bem guardado, bobo nem nada, Reuel ou Jetro, ele garante aí um genro para sua casa, né? E aí ele coloca o nome, ele casa com Zípora, tem um filho e coloca o nome de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Então, aí mostra que Moisés ainda enxergava o Egito como a sua casa, como seu lar. Verso 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Por causa dela, chamaram o seu clamor. Subiu a Deus. Clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão,
com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então mostra aí, né, que passado muitos anos, morreu o faraó, mas eles continuavam ali sendo escravos, né? E eles oravam a Deus, eles pediam, eles ainda tinham temor, ainda entendiam, né? Não haviam se esquecido do Deus de Israel, eles oravam, né? E a palavra fala que eles oravam, eles clamavam, e que Deus ouve o clamor e ele lembra da aliança que ele havia feito. Não que ele tivesse esquecido, né? Não é isso. É que a Bíblia às vezes faz umas linguagens assim, né? Para ver que eles passaram por esse período e meio que Deus deixou eles passarem, né? Mas ele não se esqueceu, ele nunca se esquece de nós. Mas eu acho que é mais para a gente entender o sentimento da humanidade mesmo, né? Porque a gente sabe que Deus enxerga as coisas do jeito que a gente enxerga. Mas eu acho que o escritor aqui, ele quer ilustrar de uma maneira aí que a gente entenda que realmente foi um período muito difícil, diferentemente ali do período dos 7 anos de seca, depois dos 7 anos de fartura. Aqui fala que o Senhor era como se ele tivesse deixado eles de lado. Não proveu nenhum milagre, vou colocar assim. Não que ele esqueceu, a aliança continuava sendo feita. Eles continuavam sendo numerosos, eles continuavam conduzindo a história deles, né? Tanto, né, que permitiu o nascimento do próprio Moisés, visto que meninos não estavam nascendo. E aí começa o plano de Deus, né, para poder libertar o povo de Israel. Deus aí estava trabalhando para poder livrar através de Moisés. Aqui, quando a gente fala de Moisés, o libertador, a gente ilustra muito ele com Cristo, né? Ele remete muito a Cristo. É como se Moisés, ele lembra um pouco Jesus, né? Do mesmo jeito que Moisés foi quem liderou Israel, nasceu num tempo de opressão, quando os meninos iam ser mortos, né? Foi preservado ali no Egito. Jesus Cristo também. Ele também nasceu num período de opressão, entre que os meninos iam ser mortos. Ele vem aí para ser um libertador, mas não um libertador, uma liberdade física, né? A nossa liberdade espiritual, nos levar a um outro lugar de morada. Então, é muito ligado um no outro quando a gente faz ministrações, né? Palavras, a gente linka muito uma história na outra. Êxodo 3 vai dizer assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Aí agora a gente vai mencionar o nome do sogro diferentemente da outra passagem, né? Jetro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei uma grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, só para parar um pouquinho, né? A palavra vai dizer ali que ele estava ali com o rebanho, procurando pastagem naquele lugar, visto que aquelas pessoas eram nômades, né? Estava sempre andando ali, procurando um melhor lugar para o rebanho poder estar. E aí, no lugar ali, no monte de Deus, Monte Horebe, ele vê uma manifestação de uma forma especial, né? Ali no Monte Sinai, a gente menciona muito esse monte na Bíblia, né? Também chamado de Monte Horebe. Ele vê um anjo, né? Naquele momento, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. O que é uma sarça? Uma sarça é um
um, um galho, né, um graveto, uma árvore, que ela não se consome, ela pega fogo, mas em momento nenhum é comum uma hora o fogo acabar, né? Mas a chama, ela não se acaba, né? É o símbolo da igreja família viva, né? É uma sarça que não se queima, não se consome. Esse é o símbolo lá da nossa igreja. Quando você vê lá, aquele, como se fosse um livrinho, que é ali a Bíblia aberta, e um foguinho em cima. É a representação da sarça de Deus. Aqui é mais um episódio, como lá na época de Gênesis, que a gente viu com Abraão, com os anjos que vinham a ele, quanto lá para Ló, que livrou, né, Ló e suas duas filhas de não serem consumidos pelo fogo. É um episódio de teofania, uma manifestação visível da presença de Deus, visto que a gente não consegue ver Deus, né? Não dá, se a gente ia ser consumido, né? Se ele se manifestasse pra gente de uma forma visível, provavelmente a gente não ia aguentar, né? Então, quando põe assim anjo do Senhor, é porque é algo que a gente está conseguindo ver, é algo que a gente consegue talvez até tocar. E aí a palavra fala que não se consumia a sarça, né? Olha que coisa, né? Um fogo ali que não se queimava. Presença santa de Deus naquele lugar. E aquela coisa assim chamou a atenção de Moisés. Estou vendo um fogo aqui num lugar, não tem ninguém aqui, porque um fogo representa que passou alguém, vindo que não tinha ninguém, né? Ele ouve uma voz, né? A voz de Deus naquele lugar. Observando que aquela sarça não se queimava, o Senhor se volta para ver, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou. E aí Deus o chama de maneira especial ali, a manifestação de Deus chama ele e diz assim: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então aí Deus fala diretamente com Moisés, tá certo, Moisés. E ele mostra que ele não havia esquecido a aliança da descendência da família deles. Ele esconde o rosto, né, naquele lugar, e ele se aproxima de maneira cautelosa, né, sem as sandálias como Deus havia orientado. E aí vai dizer: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, haja ali. Disse ainda, verso 7, o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-te o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Então veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, só para eu ilustrar até aqui, né, vai dizer que Deus estava com os ouvidos atentos ao clamor do povo, e chegado aquele momento ele não estava com a mão encolhida, né? Pelo contrário, Deus estava ali para poder auxiliar as pessoas. Cadê?
E aí vai dizer que ele vai entregar uma terra para eles que mana leite e mel. Do contrário ali do lugar onde eles estavam, né? Os povos haviam passado, já deixa bem claro, ó, não é a terra do cananeu, não é do Eteu, nem do amorreu, não. É o contrário. Não era uma terra desocupada. Eu vou te dar um local. Porém, essa terra está ocupada por vários povos. O cananeu, o Eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveseu e o jebuseu. Então fala que é uma terra boa, próspera, só que lá já tem pessoas. E ali ele vai dizer que ele não esqueceu de maneira nenhuma do povo e vai dizer que eles seriam capazes sim de invadir aquele lugar. Ó, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, então eu tenho ouvido a oração de vocês e eu vou conduzir vocês. Pode ficar tranquilo, eu vou livrar vocês, vou conduzir vocês a essa promessa. E aí vai dizer que Moisés vai ser a pessoa que vai livrar o povo das mãos de Faraó. E aí, olha que interessante, Moisés vai dizer que ele não tem capacidade para fazer nada disso, não. Como é que você quer que eu faça algo desse tipo, meu filho? Eu não tenho essa capacidade. Mas a palavra vai dizer que ele vai ser instruído a ser o libertador, né? Você não se sinta incapaz, pelo contrário, você é apto, você está pronto. E aí vai dizer, 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, e servires a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, olha só, Deus promete que vai livrar o povo através da vida de Moisés. Ele vai ser essa pessoa, mesmo que em si mesmo ele não se sinta capaz, né? Porque a gente vai ter aqui Moisés com cerca de 80 anos, né? Já havia passado 40 anos que ele estava ali na terra de Midian. Porém, fala que Deus estava com ele, né? Pode voltar, pega aquele caminho e vai. Eu estou com você. E aí, ele, na sequência, ele já pergunta, né? Mas e aí, se eles me perguntarem o nome do Deus? Como que eu vou dizer qual que é o nome do Deus? Por que ele vai falar isso? Porque no Egito eles haviam vários deuses, né? Vários deuses com vários nomes. E as pessoas tendem a querer identificar. Saber o nome das pessoas também, né? E aí o nome de Deus, ele fala que o nome de Deus é o eu sou. Deus se revela aí a ponto de dizer o seu nome, né? Eu sou o que sou. Ele é aquele que era, que há de vir, né? Não tem outro, eu sou. E aí, em hebraico, o nome eu sou significa Javé. Então, esse verbo em hebraico é o verbo ser, né? Ele era, ele é. Talvez assim, para traduzir do hebraico, né? Que essa palavra, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, para nós, quando a gente traz para o português, a gente põe o eu sou. 15 agora, né? A missão a ser dada. Desculpa. Yahvé, ou Javé, do hebraico,
né? Yahvé, que a gente sempre fala aí nas músicas do Fernandinho. Deus Todo-Poderoso. Eu vou botar no vídeo hoje o filme, a música da Sarça, se você não conhece. Tem essa música do Yahvé também, do Fernandinho. É o nome que a gente mais usa, tá? No hebraico, Yahvé, que pode ser traduzido também por Senhor. Então voltemos. Verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei, lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então o Senhor, ele dá ordem aí a Moisés para ele juntar os anciãos, né? Vai, verso 16, ajunta os anciãos de Israel e explica para eles que o Senhor do Egito, Deus, o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Senhor do Egito não. Também, né, o Deus do Egito tá certo, ele é o Eu Sou. Ele vai levar vocês a uma terra prometida, né? Por que os anciãos? Porque eles eram os líderes das famílias, os mais velhos. Eles representam alguém que é mais entendido e que, se ele conseguisse conquistar os anciãos, todos os demais iam ouvir a Moisés, né? Realmente escutar. E aí a palavra vai continuar dizendo, né? Que ele vai mostrar a terra, 18. E ouvirão a tua voz e dirás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estarei à mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimenta, aos quais porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis o Egito. Então aqui o texto fala que ele vai com mão forte, vai os tirar dali, né? Que mostra que realmente ele ia ferir o Egito, que ele ia fazer grandes coisas ali naquele lugar. Moisés não tinha nem ideia de metade do negócio que estava para vir, né? E aí ele afirma que só depois disso que Faraó ia liberar eles, né? Então, Deus ia garantir que os filhos de Israel saíssem daquele lugar e eles não iriam sair de mãos vazias, né? Vai dizer que eles vão sair de lá com ouro, com prata, depois de anos de servidão. Agora vamos de Mateus 14, que a gente vai começar com a morte de João Batista, né? Vamos ler aqui para você ver. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta.
Então, só para você entender, Herodes o tetrarca, né? Porque haviam outros reis antes de Herodes, e então ele era o terceiro ali na sua linhagem. Herodes ali, naquele lugar. A gente tem esse rei como um rei perverso, um rei mau, um rei que quis matar lá as crianças, lembra? Lá no princípio, né? Herodes aí, ele ouve falar de Jesus lá no começo, que ele seria o Messias, que seria o Cristo, que ele tiraria o povo, libertaria o povo, mas na cabeça de Herodes, Jesus seria uma figura militar que se levantaria contra o seu governo. Então ele temia, né? Ele temia Jesus. E João Batista era quem anunciava que o Messias viria, era quem pregava as boas novas, né? Mas João Batista não estava ali somente por conta disso, preso. João Batista estava preso por quê? Porque Herodes ele tinha um relacionamento ali com Herodíades, esposa de seu irmão, que estava errado, né? E João Batista, como o cara assim que não aceitava coisas erradas, repreendeu a Herodes, né? E ele falou assim, eu vou prender esse cara. E aí, olha só, o próprio Herodes disse que ele é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Aí o próprio Herodes faz alusão aí a dizer que ele ressuscitou dos mortos, com a ideia de dar uma dúvida, é ele que é o Messias, ele está aqui comigo. Porque as escrituras já diziam que ele viria, que ele reinaria. E aí ele queria botar uma dúvida na cabeça das pessoas, né? De alguma maneira confundir aqueles que ninguém tinha certeza ainda, né? A gente viu os milagres, né? Mas pode ser que as pessoas não tinham encontrado ainda com Jesus, só ouviam falar. Então, se você não sabia quem era a pessoa, se você fala que a outra pessoa vai acreditar. Então, era isso que ele queria que ecoasse na cabeça das pessoas, né? Fala, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta, né? Então, mostra que ele tinha medo das pessoas se levantarem contra ele, porque ele sabia que as pessoas enxergavam ele como uma figura importante, né? Ele era praticamente um político daquela época, mas ele tinha medo também do povo. Todo político tem medo do povo, né? Ser linchado aí pelo povo ou não ser aceito pelo povo. E aí fala aqui, ó. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Aí o verso vai dizer, verso 8, então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei por causa dos juramentos que estavam com ele à mesa. Determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então olha aqui que governo aqui corrompido, né? Que decadência moral aqui das pessoas, né? A própria mãe induziu a filha a convencer o pai de entregar a cabeça, porque ela não queria continuar sendo defamada, provavelmente não queria ser desonrada. Então ela se sentiu na obrigação de pedir isso a Salomé.
fala que a filha era o nome dela era Salomena. Aqui não, mas num outro evangelho a gente vai ver isso. E assim foi feito. Herodes não teve como dizer não, porque a palavra de um rei é um decreto. Então, se ele prometeu que ele daria o que ela quisesse, assim foi. Só que uma corte que serve aí aos caprichos de uma menina, na verdade de uma mãe, né, induzida pela mãe. Mas é o que eu falei, a palavra de um rei é essa, tem que ser feita. Ele falou, tem que ser feito, tem que ser cumprido. E aí, ele vai ser morto, vai ser decapitado, João Batista. E naquela prisão, e depois vai ser chamado aí os discípulos para poder enterrar aí de uma maneira digna, né? João permaneceu firme até o fim na sua fé. Em momento nenhum ele negou, né, o que Deus havia colocado para ele. Então vamos lá, do 13 ao 21 agora, para a gente finalizar. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo para a terra. Desembarcando ali, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu dela e curou os seus enfermos. Ao sair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes-vos mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos. A estes multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Né? Aqui não precisa nem explicar muita coisa, né? Mais um milagre aí de Jesus, né? Esses homens supridos aí, tanto da necessidade física quanto espiritual, estavam ali ouvindo a palavra, vai caindo a noite, os discípulos falando: tem que buscar comida, tá ficando tarde. Mas Jesus, ele fala: não, vou ficar aqui e eu vou dar o alimento espiritual para essas pessoas. Vai avançando o horário e aí as pessoas começam a ficar famintas. E com 5 pães e 2 peixes é feita a multiplicação, né? É feito o milagre, né? Aqui a gente não tem nesse texto não, né? De Mateus. Mas a gente vai ter num outro texto que vai ver que sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Então, realmente não é um milagre sobrenatural, né? Além de 5.000 pessoas comerem, então realmente tinha muito pão e peixe, vai falar que sobrou ainda 12 cestos, né? Mostra como é que realmente Deus aí supre as nossas necessidades. Não, é o verso 20, desculpa, que está dizendo que sobrou 12 cestos, né? Então, ele realmente supre a nossa necessidade espiritual e física. Deus não é comida nem bebida, mas ele é alimento espiritual para cada um de nós. Amém? É isso aí. Até aí. Até aí hoje. Vamos agradecer a Deus? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua palavra, pelo esse entendimento que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho Jesus, que nos ensina sempre a ter fé, nos ensina sempre a confiar, que mesmo nas dificuldades, nos períodos
de escassez, nos desafios da vida, o Senhor vai suprir. Nós que muitas das vezes somos limitados, Pai, nos ajuda a continuar confiando em Ti, transformando a nossa mente, a crer no milagre dia a dia nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Amém? Até aí. Então, até amanhã, mais um dia de leitura bíblica.